Olá, olá, bem-vindo ao episódio número 14 da Escola do Podcast. E o meu nome é Edward Schmitz e comigo está... Jefferson Pérez. Tudo bem aí, Edward? Tudo excelente, Jefferson. E hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial da Amazon, ou a assistente virtual da Amazon, que se chama Alexa. Olha só. Pergunta alguma coisa para ela aí. Como é que tá o tempo aí em Curitiba? Hoje eu tô pro lado de São Paulo, fala, daqui a pouco eu tô aí, mas Então, fala como é que tá aí. eu vou ter que tomar cuidado porque ela está aqui. Quem estiver nos vendo aí no YouTube vai poder ver a Alexa aqui, que está numa pilha de livros que eu coloquei aqui, né? Você tá vendo ela? Ela é bonitinha, né? Olha lá. Eu tô vendo, olha só. E aí, nessa semana, acho que foi semana passada, a Amazon lançou, né, esse produto na internet. Estão vendendo aí. Agora tem entrega no Brasil. Em português, né? Em português, ela fala português, tudo normal, é fácil de configurar. Tem que falar que é português, porque vai que você comprou uma que fala inglês, né? Então... Exato, né? Mas assim, aí talvez muitas pessoas estejam se perguntando, mas por que a Alexa? Por que vocês vão falar disso aí? Não tem nada a ver com podcast isso, né? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com podcast. A gente vai mostrar por que tem a ver. Mas antes, então, você pediu a previsão do tempo, não foi? Eu quero saber como é que tá aí, vai. Então vamos lá, eu vou fazer a pergunta para a Alexa, tá? Então vamos lá. Alexa, qual a previsão do tempo? Em Curitiba, a temperatura é de 21 graus Celsius com céu claro e ensolarado. A previsão de hoje é de pouco sol e trovoadas, com máxima de 31 graus e mínima de 17 graus. E aí, o que você achou da previsão do tempo, Jefferson? Eu achei normal para Curitiba, né? Legal, trovoada, temperatura caindo, solzinho indo embora, né? É verdade, né? Vou ter que aproveitar o sol enquanto tem. Mas você vê que legal, né? Deixa eu ver, ó. Eu vou fazer outra coisa, outra brincadeira com a Alexa aqui, ó. Alexa, bom dia. Bom dia. Uma frase do livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal, por J.K. Rowling, para inspirar sua manhã. A verdade é uma coisa bela e terrível, portanto deve ser tratada com grande cautela. Olha só, né? A gente podia contratar ela para fazer a frase da semana lá no podcast Vida nos Trilhos, né? Não poderia? Poderia, olha só, você viu? Ela mandou uma frase aí sobre a verdade. Sobre a verdade do Olha Harry só. Potter. Você vê que coisa? Então, assim, agora vamos entrar eu vou falar um pouquinho do que isso tem a ver com podcast. Tem a ver pelo seguinte, porque agora a gente está entrando numa fase que ela é muito real, que se chama Audio First Experience. Então, a gente tem aquele hábito onde a gente vê as pessoas dentro dos ônibus, dentro dos restaurantes, todo mundo com a cabeça baixa olhando para o celular, certo, Jefferson? Tá lá o pessoal cutucando a tela do celular. Tudo que você tem que fazer, dali a pouco, parou o assunto, todo mundo pega o celular e baixa a cabeça e olha para o celular. Então, assim, hoje a gente ainda está muito apegado à tela, mas daqui a pouco a gente não vai mais precisar olhar para a tela no primeiro momento. A gente simplesmente vai poder conversar com o celular. Eu, por exemplo, posso conversar com o meu iPhone. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, Hey Siri, what's the weather today? It's currently clear and 23 degrees in Curitiba. Expect partly cloudy skies starting in the afternoon and thunderstorms in the evening. Today's high will be 33 degrees. Conseguiu ouvir, Jefferson? Consegui ouvir, consegui entender. Ela falou a mesma coisa que a Alexa. Exato, né? Agora, então a previsão do tempo tá mais ou menos certa, né? Mais ou menos certo. Então, tá mais ou menos certa. Você veja que a Siri, no caso, eu configuro ela em inglês, porque eu gosto de usar inglês no meu celular, porque as atualizações ficam melhores, né? Aí eu também sou fresco, né? Então, por isso que eu... tem essa segunda etapa aí. Essa é uma segunda etapa. É importante deixar claro para os ouvintes. Né? Os caras chatos. Os caras snob, fica falando inglês aí com a C. Mas só porque ele tem essa bandeira americana aí do lado, né? É verdade. Não derruba as coisas aí, Jefferson. Mas você tá com a do Brasil aí do seu lado, tá vendo? Até na sua camiseta da escola do podcast também tem aí a bandeira do Brasil. Claro, eu sou brasileiro. Ó,
Ah, muito bem. Então, tá bom. Eu não sou. Eu nasci nos Estados Unidos, mas sou brasileiro, nato. Porque fui registrado em consulado pela minha mãe. Então eu sou brasileiro nato também. Mas vamos lá, falando dessa coisa, né? Então vai chegar um momento que a gente vai poder conversar com o celular e pedir, com o celular, com essas caixinhas inteligentes e pedir diversas coisas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas agora eu vou falar a parte que tem a ver com podcast. Quer ver? Vamos ver. Tomara que dê certo. Alexa, não me faça passar vergonha. Desculpe, não tenho certeza. Caramba, você viu o que ela falou? Ela não tem certeza se vai fazer. Eu acho que ela vai fazer você passar vergonha. Eu tô no meu contexto, falei o nome dela, ela falou, não tenho certeza. Meu Deus do céu, agora eu fiquei... Mas faz a sua pergunta para ela, vamos lá. Eu quero ver se ela vai te fazer passar vergonha mesmo. Alexa, toca o podcast Vida nos Trilhos. Aqui está Vida nos Trilhos no Tuning. VNT número 151. O que fazer quando você é desacreditado e ignorado por todos? Olá, aqui é Jefferson Pérez e bem-vindo ao Alexa, para! Aí, Edward, ela não fez você passar vergonha, ela tocou o nosso podcast, olha lá, você que viu bacana. Que incrível. Então assim, por que tem a ver podcast com Audio First Experience? Porque o podcast é uma experiência de áudio em primeiro lugar. Então você pode simplesmente, vai ser muito comum isso, você vai ter essas caixinhas espalhadas pela casa inteira. Você acorda de manhã, no carro, você vai ter o carro conectado, você vai estar com o celular, você simplesmente vai pegar e falar, toca o podcast ABC, toca o podcast sei lá o quê. Vamos tentar um outro podcast? Vamos tentar um outro? Tenta do Tim Ferriss aí, vamos ver se ela toca. Vamos ver. Alexa, toca o podcast do Tim Ferriss. Aqui está The Tim Ferriss Show no Tuning. Uau! Número 390, Kia with Tim, Unhappiness, Dating, Depressive Episodes, and much more. Optimal minimum. At this altitude, I can run flat out for a half until my hands start shaking. Alexa, para! Olha só, cara. Funciona, né? Vamos tentar outro? Eu fiquei animado. Tenta outro. Qual? Não, aí você que manda. Tenta um brasileiro, vamos lá. Tribo Forte? Isso, pode ser. Alexa, toca o podcast Tribo Forte. Não consegui encontrar Tribo Forte. Uau, como não? Agora me decepcionou. Ou o pessoal da Tribo Forte não tá fazendo a coisa certa, hein? O que será que acontece? Talvez o problema é com ela, né? Vamos tentar de novo. Alexa, toca o podcast Tribo Forte. Desculpe, eu não sei como ajudar com isto. Tá. Você pode me pedir para recomendar um podcast. Então vamos falar. Alexa, toca o podcast do Rodrigo Polesso. Não consegui encontrar Rodrigo Polesso. Tá bom, Alexa, deixa quieto. Eu vou tentar outro. Alexa, toca o podcast Café Brasil. Não consegui encontrar Café Brasil. Ela só acha o Vida nos Trilhos, né? Impressionante. Os ouvintes, o pessoal que tá ouvindo vai achar que tem alguma coisa errada. Não, tocou o Tim Ferriss, menos mal. Tim Ferriss, né? Mas, pelo menos tem uma coisa aí. Agora eu vou ser sincero, Jefferson. Eu não sei por que não toco os outros. Sério, eu não sei. Mas, independente disso, tá mostrando uma coisa e eu fiquei feliz. Pelo menos eu sei que a gente fez a coisa certa. De alguma maneira a gente fez a coisa certa. O da escola do podcast, o do Vida nos Trilhos, tá bem cadastrado, os ajustes que a gente fez lá. Pois é. Tá tudo certinho, porque ele realmente, a Alexia consegue procurá-lo e identificar. Talvez alguns outros não estejam com os cadastros corretos, e isso é importante, pessoal, porque você que está aqui com a gente, isso faz parte da escola, são essas etapas e esses passos que a gente precisa executar para realmente você ter um setup correto, para você estar nos principais agregadores. E agora
nos principais voice... Como que chama isso aí, Edward? São assistentes virtuais, né? E realmente é fundamental ter o seu podcast bem cadastrado para uma Alexa, uma Siri ou qualquer outro assistente virtual reproduzir. Entendeu? Isso Exato, é fundamental. Inclusive, né, Edward, a própria Apple, ela tá descadastrando vários podcasts porque eles não estão sendo feitos da forma adequada. Então, se você não tem uma qualidade de som, ele tem uma série de parâmetros que, dentro dessa questão da revolução do áudio, eles vão começar a vir de forma cada vez mais intensa. Então, a edição se torna um passo importante. Então, tudo está conectado e você tem que seguir esses passos corretamente para você realmente estar. Imagina seu podcast sendo descadastrado, por exemplo, do Spotify. Não é uma coisa bacana. Você tem todo um trabalho e depois você vai lá e ser descadastrado por uma falha no cadastro. Então, isso é muito importante. E a gente dá bastante valor nisso. Então, realmente são etapas que exigem esse cadastro adequado. Esse cuidado, né? Para não sair fora do iTunes, por exemplo, né? E o iTunes, uma coisa famosa que eu tive que ajustar tudo na mão lá no Vida nos Trilhos, foi a questão de ter número no título. Porque eles pediram para remover, porque tem um campo específico. Eles criaram um campo específico de título, de número, então você não pode ter o número no título. Aí alguém vai entrar lá no Podbean e vai falar, mas eu tô vendo que tem número ainda no Vida nos Trilhos aqui. Não, não é isso. É porque se você entrar no iTunes, não vai ter lá. Se você entrar lá principalmente dentro do iPhone, não vai ter. Por quê? Porque lá no Podbean tem 2 campos agora. Um campo que é o título para todo mundo, para todos os agregadores, e o título específico para o iTunes. Então, hospedagem boa vai ter essa separação de títulos, tá? Inclusive, por exemplo, o Megafono, que é brasileiro, tem essa opção. Né? Então eles também estão bem atualizados nisso. Olha, Edward, mas olha como que é incrível. Se a gente pensar há 20 anos atrás, talvez nem tanto, né? Quais eram as mídias que nós tínhamos quando a gente queria produzir um conteúdo? Quais eram as plataformas que eram usadas? Geralmente uma foto, né? Uma imagem. É verdade. Um texto, né? Talvez no jornal ali, uma revista, ou um vídeo na TV. Ou o rádio. E o rádio. Que agora é justamente o quê? Olha como que a gente avançou. Agora a gente chega à revolução do áudio, onde você tem essa experiência do áudio, onde o podcast entra com uma força muito grande e realmente sendo muito utilizado, e olha o poder que o áudio tem. Então, a gente realmente tem que, se você tem dúvida entre fazer ou não um podcast, né, a resposta, uma delas está aí, né, Edward? Com certeza. Mas eu vou falar uma coisa. Eu estou invocado. Eu vou achar um podcast brasileiro que a Alexa consiga achar. Vamos lá, vamos tentar outro. Agora eu vou falar um grandão, hein? Alexa, toca o podcast Nerdcast. Desculpe, houve um erro. Tente perguntar novamente. Não é possível. Alexa, toque o podcast Nerdcast. Aqui está The Nerdcast no Tuning. Is Deadpool with Super Raw Movies Need? Hello, everybody. Welcome to a sultry episode of the Nerdcast. Esse é outro. Ele tá tocando outro Nerdcast do americano. Alexa, para. Não é o brasileiro. Não, peraí, mas o brasileiro... O nome lá cadastrado é Nerdcast? Eu acho que sim. Caramba, dá uma pesquisada aí. Deixa eu ver, tem mais um assim? Fala um aí. Deixa eu pensar. Vamos lá, Nerdcast. Podcast. Caramba, tô ficando assim, preocupado agora. É Jovem Nerd, né? É Jovem Nerd. Deixa eu tentar assim. O grupo é Nerdcast. Alexa, toca o podcast Jovem Nerd. Aqui está Nerdcast, Jovem e Nerd no Tuning. Nerdcast 695, Coringa, o Joker, o Palhaço. Você está ouvindo Nerdcast. Alexa,
Pode parar. Agora tá sim! satisfeito, Então, pessoal, não foi... Você tá vendo, tem alguns que tocam, outros não tocam. Também tem a questão da Alexa reconhecer o que a gente está falando. Por exemplo, o Tribo Forte, para mim, Tribo Forte tinha que ter achado. Talvez tenha alguma outra coisa que não tá lá. O Café Brasil muito me assusta, porque é Café Brasil o nome do podcast, não tem outro nome, né? Enfim. Não, é Café Brasil. Então, assim, mas eu acho que são alguns ajustes nos assistentes. Mas pode ser ajuste no assistente, pode ser um fato aí que a gente desconheça, né? É estranho. Mas, enfim, isso é interessante, né? Então, e a gente vai... uma coisa que agora eu lembro de que eu vi lá no Podcast Movement, tá? Ainda não acontece com as assistentes, mas vai acontecer. Então, por exemplo, se você quiser, você sabe que a gente, por exemplo, no Vida nos Trilhos, fala de desenvolvimento pessoal, tudo, tal, e você lembra que, olha, um dia eles falaram sobre... Fala um assunto que a gente falou aí, sobre o livro Princípios, né? Então, a gente vai poder falar... Alexa, verifique no podcast Princípios, no podcast da Escola do Podcast, se tem alguma coisa sobre o livro Princípios. Eu não lembro qual é o episódio. Conversar assim mesmo. E ela vai fazer a ação que você quiser. Nossa, é incrível, Desculpe, né? Então... não conheço essa. Tá vendo? É porque eu chamei o nome dela. Toda vez que eu falo o nome Alexa... Você... lá, foi de novo. Ó. Né? Aí ela vai ficar confusa, né? Mas toda vez que eu falo a palavra... tá vendo? Bom, e aí ela... Só que eu falei muita coisa, ela não conseguiu processar. Mas logo, a gente vai ter conversas normais com essas inteligências artificiais, com esses dispositivos. A gente pode tentar fazer um teste aqui, né? Quer ver? Vou fazer um teste aqui. Foi o livro Princípios, né? Foi. Vamos tentar. Alexa, toca o episódio do livro Princípios do Vida nos Trilhos. Ela ficou perdida. Não deu. Muito complexo para ela por enquanto. Quer ver? Vou tentar de novo. Alexa, toca o podcast Vida nos Trilhos sobre o livro Princípios. Você vê que ela não consegue, não. Ela dá um tangão. Mas deixa eu fazer uma demonstração diferente agora com a Alexa. Jefferson, essa é legal. A gente tem que marcar uma reunião. Vamos supor que eu e você temos que marcar uma reunião, certo? Ok. Então tá. Eu vou falar agora para a Alexa. Alexa, marque uma reunião com Jefferson Pérez. Ela não gostou. Deixa eu tentar de novo. Alexa, marque uma reunião com Jefferson Pérez. Ela tá te deixando na mão, hein, Eder? Tá me deixando na mão hoje. Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma olhada aqui na configuração dela aqui. Mas sabe que é uma coisa interessante, né, Edward? Essa questão principalmente aí do áudio first, porque o áudio, ele tá virando o jogo. Então, essa virada, porque ele é o primo mais simples ali, teoricamente, da mídia em si. Porque a gente usou muito tempo, né, imagem, texto, os vídeos, e hoje você percebe grandes canais, grandes mídias, por exemplo, a própria Globo, o UOL, a Band News, a Antena 1, todas essas grandes empresas de mídia, né, a CBN, eles estão cada vez mais investindo e migrando as suas plataformas para também ter disponibilizar o conteúdo através de um podcast. Então, essa questão da revolução do áudio, ela realmente veio para ficar. E se, por exemplo, você olha também o próprio mercado digital, né, do marketing digital, né, os profissionais, esses profissionais de peso, tem várias pessoas que começam também a lançarem seus podcasts. Você vê o próprio Érico Rocha trabalhando bastante essa questão do podcast. Tem várias jornalistas trabalhando nessa área também. A Astrid Fontelli, outro dia, falou que vai lançar o seu podcast, enfim. Então, é uma mídia que realmente ela está crescendo demais. E esse crescimento,
eu acho que um dos principais pontos que ele vem, né, uma lacuna que ele vem fechar, é que hoje cada vez mais a gente quer ser um pouco mais produtivo, digamos assim. E essa questão da produtividade, né, de você otimizar o seu tempo quando você está se deslocando, quando você está fazendo uma atividade física, ou uma atividade que, né, não requer uma própria, né, uma atividade doméstica, uma atividade que não requer essa atenção visual, né, que você consegue fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Você pode ouvir o seu podcast fazendo outra atividade. Então, você consegue essa questão da otimização e da produtividade, é uma coisa bem interessante, porque você consegue, nesse período de deslocamento, algumas atividades, você consegue otimizar o tempo para aprender, para ouvir um conteúdo bacana, uma pessoa, um determinado assunto que você tem interesse, um aprendizado, né, algo divertido também. Enfim, são várias possibilidades que nós temos aí com o podcast, com essa experiência do áudio, né? Então eu acho que é algo realmente bem bacana, assim, que a gente tem que estar ressaltando aí, e que essas plataformas elas estão mudando, e esse contexto ele já é muito forte, muito presente, né? Você que veio aí do podcast Movement faz 2 meses, né? Eu acho que você deve ter observado bastante essa questão do engajamento, principalmente nos Estados Unidos, né, que é um mercado para podcast muito mais desenvolvido. Nos Estados Unidos, no rádio, interessante que eu não percebia isso ano passado, com frequência, no rádio. Eu gosto de escutar rádio lá nos Estados Unidos, fico escutando. Agora não, eu escutava o tempo todo propaganda sobre podcast, para a pessoa ouvir um podcast em algum determinado local. Estava ouvindo direto na rádio, estava andando no carro, sempre tinha propaganda. Agora aqui no Brasil tem a Mundo Livre, toda hora faz uma chamada para os podcasts. Toda hora, a CBN está fazendo. Agora o pessoal começou aqui no Brasil também. De repente, né? Então, né? Deixa eu ver e eles não param de crescer, né, Edward? Não para, e vai crescer muito mais. E a gente tem que pensar que ainda está restrito o número de pessoas que têm acesso a isso. Quando a população como um todo tiver acesso, cara, vai ser uma revolução. Deixa eu ver se eu consigo uma coisa que... falar com a Alexa. Vai lá, Edward. Peraí. Alexa, que horas são? São 8h12. Tudo bem, ela está viva. Pelo menos ela está viva. Agora eu vou tentar marcar a reunião com você. Alexa, marque uma reunião hoje com Jefferson Pérez. Claro, para que horas? Para as 17 horas. Então, Jefferson Pérez hoje às 17, certo? Certo. Certo. O evento foi criado. Pronto. Aí alguém vai me perguntar, legal, foi criado, mas e aí, o que vai acontecer? Bom, vai chegar às 17 horas, ela vai me lembrar da reunião. Outro, se eu entrar na minha agenda no Google, a reunião já está lá jogada. Vai estar lá na tela. E tem uma coisa legal, ela conversa um pouco mais, quer ver? Eu vou tentar marcar outra. Alexa, marca uma reunião com Jefferson. Claro, que dia e a que horas? Amanhã. Para que horas? 7 horas. Você quer dizer 7 da manhã ou da noite? 7 da manhã. E qual é o nome do evento? Reunião de pauta. Então, reunião de pauta com Jefferson na segunda-feira, 14 de outubro às 7 da manhã, certo? Certo. Certo. O evento foi criado. Foi bonita a apresentação, né, Jefferson? Ai, tá. Você viu que você foi devagarzinho, né? Exato. E ela vai questionando, porque ela não tem horário, né? Ela pergunta, faz 2 questionamentos, você responde um. Então, o segundo ela já pergunta. É legal, né? Exatamente. Eu já andei brincando com ela. E aí eu já tinha percebido que ela tem essa capacidade, né? E ela faz outra coisa, por exemplo, assim, muito bacana também, que é ótimo, né? Alexa, toca uma música. Aqui está uma estação que você pode gostar. _8's Rock, no Amazon Music. Alexa, para a música. Deixa eu tocar, Edward. Eu não vou pôr... Dire Straits, não era? É Dire Straits, isso aí! Dire Straits. Muito bom. Então, e ela toca música, ela pode... Eu posso fazer assim, né? Alexa, me lembre de beber água daqui a 1 minuto. Quando eu devo lembrar a você? Em 1 minuto. Tudo bem. Vou lembrar você em 1 minuto. Pronto.
Daqui a 1 minuto ela vai falar alguma coisa. Vamos continuar conversando aqui, né? Então, assim, tem uma outra coisa legal na Alexa, que você pode comprar dispositivos que estejam conectados também e sejam compatíveis com ela, tá? Então, tomada, micro-ondas, eu vi isso, né? Vi micro-ondas, deve ter cafeteira, tudo. Mas, por exemplo, se você tem uma tomada compatível com ela, você pode ligar a sua cafeteira nessa tomada, vai ficar na parede, e aí você fala com ela, ligar a cafeteira. Daí ela vai e liga a cafeteira. E aí prepara o café, se já tiver colocado o pó, vai preparar o café para você. Eu já vi lâmpada de LED lá na Amazon americana, lâmpada de LED. Então você pode dizer para ela, acende a luz da sala, acende a luz do quarto, acende a luz, apaga a luz. E você pode espalhar esses dispositivos pela casa inteira. E eles ficam todos conversando. Opa! Este é o lembrete de beber água daqui a 1 minuto. Isso aí, Edward. Muito bem. Você gostou do brinquedo, pelo jeito. Né? Eu adorei. Este é o lembrete de beber água daqui a 1 minuto. Ela sempre fala 2 vezes. É para ter certeza que você tomou água, né? Então, assim, vai ser uma experiência de casa conectada e você vai... Nossa, é uma coisa... E é uma realidade, sabe, gente? Se entrar no site da Amazon.com.br, eu estou fazendo propaganda de graça aqui para a Amazon, né? Você vai ver lá o dispositivo à venda. E não é muito mais caro que uma caixinha, não, tá? Hoje está R$ 349,00 isso aqui. Lá. Você compra uma caixinha da JBL pelo mesmo valor. Só que não tem a mesma inteligência. Então, assim, quem produz um podcast, é importante verificar se a Alexa consegue encontrar o seu podcast, porque daqui a pouco as pessoas vão querer falar com a caixinha para tocar. Isso vai acontecer. E não só com a Alexa, pode ser com a Siri também, do iPhone, e com o Google Assistant, da Google. Todos são os 3 maiores produtos aí de experiência de audio first, né? Ou de inteligência artificial. E tem outra coisinha que são os skills. Skills são habilidades, né? Em inglês. E a Alexa, ela vai ganhando skills. Eles vão construir essa biblioteca. E pelo que eu andei vendo, sabe, Jefferson, as pessoas podem criar skills e submeter para a Alexa. Então vamos pensar o seguinte: se uma pessoa tem uma especialidade muito grande em meditação e ela quer criar minutos de meditação diária, você viu que eu dei bom dia para a Alexa, ela pôs uma mensagem. Então, pelo que eu andei lendo, e eu vou me aprofundar um pouco nisso, se alguém tem esse skill, ela pode construir essas habilidades, submeter para a Amazon, e aí a Amazon passa a disponibilizar para as pessoas. Interessante, né? Eu vou fazer um exemplo aqui. Alexa, me passe as notícias do dia. Aqui estão suas notícias. Do UOL. Eu sou o Thiago Varela e estes são alguns destaques desta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019. Alexa, para. Você viu que ela tocou notícia do UOL, mas está desatualizado. Já viu que falou de dia 11, sexta-feira, né? A gente já está aqui, a gente está gravando no domingo, né? Dia 13. Isso vai para o ar mais para frente. Na verdade, talvez eu solte lá no YouTube já, né? Mas a gente vai ter essa capacidade de gerar conteúdo para que seja apresentado. Você veja, o UOL está aqui, ela já tem um conteúdo para a Alexa, inclusive na caixinha dela já veio lá o símbolo da UOL. G1 também já tem conteúdo para isso. Então você, podcaster, vai poder criar conteúdo específico para essas caixinhas inteligentes, que aí a pessoa vai ter mais acesso, é mais uma forma de encontrar, que é diferente do podcast, vamos dizer assim. Porque eu posso pedir para ela tocar um podcast, mas eu posso pedir para ela me passar uma informação. Me passe uma meditação diária. Eu não sei se dá certo isso. Deixa eu tentar aqui, Jefferson. Alexa, me passe uma meditação. Não sei nada sobre isso.
Não tem nada, né? Mas imagina, eu quero fazer uma meditação. Alexa, quero fazer uma meditação. Não tenho certeza. Tá vendo? Ela ainda não tem isso, mas com certeza alguém pode vir agora criar um skill de meditação. Daí ela vai falar, você quer meditação de 1 minuto de fulano de tal? E você vai ter isso aí disponível, né? Então as coisas vão começar a acontecer muito aí. E quem assim estiver aí na escola do podcast, a gente vai com certeza estar passando as informações em primeira mão. Eu vou dar uma estudada desse bagulho aqui. E outra coisa que eu quero aprender aqui, Jefferson, é como fazer os skills para isso aqui. Sabe? Porque eu fiquei bem interessado nessa parte dos skills, que é uma maneira de você atingir a pessoa na hora que ela quer. É diferente, né? Ela tá lá, entra no Google, digita uma palavra-chave. Como fazer isso, né? Agora com a Alexa, não. Você pode simplesmente falar para ela e pedir para ela como fazer sei lá o quê, né? Exato, e aí você não está cadastrado, né? Se você não coloca esse skill, ele não vai te encontrar. Então a ideia é que agora vai começar a mudar e você vai ter uma migração, né, do texto para as vozes. E isso vai ser algo realmente algo fantástico. Quer ver? Ó, agora me ocorreu outra. Me deu assim, de repente, ó. Alexa, como eu faço arroz? Desculpe, esse recurso não é compatível. Olha lá, não é compatível, né? Então tem que estar faltando. Alguém precisa colocar esse conteúdo lá, né, Edward? Alexa, como eu faço uma feijoada? Para obter ajuda com sua dúvida, vá para a seção Ajuda e Feedback no aplicativo Alexa. É legal, ó. Tá vendo? Ela tá dando instruções. Alexa, quero uma receita de feijoada. Não conseguiu. Não funcionou. Alexa, quero uma receita de macarronada. Também não conseguiu. Receita ainda não é com ela. Eu vou dar uma pesquisada nisso melhor. Mas enfim, são coisas, né? Você tá com uma dessa na cozinha, você não vai querer cozinhar alguma coisa, né? Exato. Você vai perguntar para ela, né? Exatamente. Então, aí você vai tendo possibilidades. Mas é isso aí. Então, hoje foi a entrevistada do dia. Nossa amiga Alexia foi entrevistada. Né? O brinquedo novo do Edward chegou aí. Ele está começando a se divertir. E se você tiver interesse em fazer um podcast, é só acessar o nosso site, escoladopodcast.com. Acessa lá, tem um curso gratuito. E é só se inscrever e a gente se vê aí do outro lado. Um abraço. É isso e até aí. Mais. Um bom dia. Alexa, bom dia. Bom dia. Uma frase do livro de Alexa, Harry Potter e a... Para, você já falou isso. Até mais, então. Muito obrigado pela audiência. Se você está no YouTube, dá um joinha se gostou do vídeo, compartilha. Fala aí, ó. Depois conversamos mais aí. Esteja ligado nos próximos episódios. Valeu!